Então, vamos lá, né? Aonde está essa imagem? Essa imagem está dentro aqui da pasta IMG. Para poder passar referência de caminho, você tem que sempre partir do arquivo que você está mexendo. Qual é o arquivo que eu coloquei a imagem? O arquivo index. Então, significa que para ele chegar naquela imagem nitro, ele tem que primeiro entrar na pasta IMG. Depois que ele entrou na pasta IMG, ele vai encontrar o arquivo. Tá? Então, nós temos que trabalhar agora com rotas. Vamos começar a fazer isso. Para poder trabalhar com rota, é bem tranquilo aqui de fazer. Vou colocar o browser aqui do lado. Né? E aqui, então, eu falo o quê? Eu estou aqui na index, então ele precisa entrar na pasta IMG, então eu passo o nome da pasta, do jeitinho que ela está lá, tá? E separo sempre por barra. Essa barra normal, comum, porque nós temos também essa outra barra, que é a barra invertida. Vamos utilizar sempre essa barra, que é a barra comum mesmo. E aqui, então, eu coloco o nome da imagem, que é nitro.jpg. Por aqui é até mais fácil de você ver o nome e a extensão dela, tá vendo? Ó? Então ele mostra ali. Significa que se o meu caminho estiver certo, eu vou salvar e vou atualizar aqui. Ó. Ele tem que mostrar a imagem. Então ela já está sendo mostrada aqui. Ó. Só que ela é muito grande. Daqui a pouco nós vamos começar a trabalhar com as propriedades aqui de tamanho, etc. Né? Agora, se você colocou alguma coisa errada, por exemplo, JP aqui, ó, não coloquei a extensão dela, ela vai mostrar quebrada, que é assim. Então sempre que aparecer desse jeito, significa que você errou em alguma coisa ali, né? Geralmente no caminho ou no nome da imagem, tá? A mesma coisa aqui, ó, posso estar com o nome da imagem certo, que é o JPG. Só que se o caminho estiver incorreto, se eu não tiver passado a pasta, ó, ele também não vai encontrar. Então é importantíssimo que vocês entendam esse passo aqui, que é onde muito aluno erra e tem dúvida, tem dificuldade, né? Na hora dele encontrar um caminho. Então é só você prestar atenção. O que precisa ser feito para ele chegar na imagem? Ele precisa entrar numa pasta? Então eu tenho que passar o nome dela aqui, ó. Igual foi feito. Agora, vai ter casos que a rota é um pouco mais complicada, né? Que ele tem, por exemplo, aqui ó, dentro da pasta imagem, ele tem uma outra pasta chamada banners. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Pronto, banners. E aqui dentro de banners, ele tem uma outra imagem, vamos pegar ela aqui, ó, que é essa outra. Vou colocar aqui dentro de banners. Pronto, e vamos supor que essa aqui vai se chamar banner. Então, nesse caso, são duas referências, né? Se eu simplesmente vir aqui e trocar aqui ó, para banner, não vai funcionar, porque ele não tem essa imagem banner dentro dessa pasta. Então, eu preciso passar o outro diretório. O outro diretório é a pasta banners, e aí eu separo novamente como barra. Então, primeiro eu entrei em MG, ó. Depois que eu entrei em MG, eu entrei em banners, e depois que eu entrei em banner, aí sim eu vou ver o arquivo chamado banner.jpg. Então, essa rota agora está correta. Eu salvo e atualizo. Ó. Prontinho. E aí eu consigo, então, chegar tá, naquela imagem. Agora, existe uma outra situação, deixa eu até passar um parâmetro antes aqui para a gente poder diminuir ela, que é o width, né, que vai determinar como atributo dessa imagem a largura dela. E eu vou colocar aqui, por exemplo, 150 pixels. Então, dentro de width, eu consigo passar uma largura que eu não estou utilizando o CSS, tá? Tudo isso aqui é HTML, nós não vamos usar CSS nesse primeiro modo, mas com o próprio HTML eu já consigo definir isso. Ó. Ah, ficou muito pequeno? Então vamos colocar um pouquinho mais aqui, ó, 350. Então eu altero e atualizo aqui, ó. Beleza. Ah, não, eu gostaria que fosse um tamanho, por exemplo, em porcentagem. Tudo bem, ó, 100% da página, e aí ele vai ficar mostrando ela em toda a largura aqui, ó. Então deixa eu atualizar. E ele já mostra ela em 100%. Se essa tela fosse menor, olha que legal, ele vai acompanhando, tá? Ou se ela tiver em tela cheia também, ele vai mostrar ela em 100%. Então a porcentagem ela é muito importante quando você trabalha, por exemplo, com os projetos aí, né, responsivo, que vai tanto servir para o modelo web quanto para o modelo mobile, tá? Então depois nós vamos ver um pouquinho mais disso. Eu vou deixar aqui com 50% mesmo, tranquilo, menorzinho aqui, só para a gente poder trabalhar. Essa situação é um caminho onde eu estou acessando a pasta após o arquivo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu arquivo que está dentro da pasta raiz, tá? Que é a primeira pasta. Uma outra coisa também quanto à nomenclatura, quando nós falamos pasta raiz do projeto, é essa aqui, ó, a pasta que você entra nele, é onde fica a index, é onde está a inicialização mesmo do seu projeto. Então, ele para chegar naquela pasta banner, ele entrou na imagem, depois entrou em banners. Mas vai ter caso, por exemplo, que você vai precisar de buscar uma imagem, e vamos fazer aqui um outro exemplo, vou pegar essa imagem aqui, pode ser qualquer imagem que você tem aí, tá? Antes da pasta. Então, por exemplo, aqui é a pasta do meu projeto. Só que agora eu não preciso entrar em uma pasta que está dentro dele. Eu tenho que voltar um diretório para encontrar essa imagem aqui, ó, que é eu.jpg. Né? E quando eu tenho essa situação, que é voltar um diretório, eu coloco aqui ponto barra,
Cada ponto barra, ele define que é uma volta de um diretório, tá? Então ele volta a um diretório, ele não tem que entrar em MG, né? Ele vai encontrar quem? Aquela imagem que eu coloquei lá, ó, que é o eu.jpeg. E vou atualizar aqui para nós vermos se ele de fato vai buscar ela. Então ele voltou a um diretório, percebam que ele saiu dessa estrutura aqui e buscou aquela imagem. Desde que o caminho esteja certo, não importa se ele está dentro dessa pasta do projeto ou não, tá? Ele vai encontrar ele. E ainda tem outras situações que nós também podemos puxar essas imagens de forma externa, né? Até mesmo hospedado aí dentro de um site, né? Desde que tenha internet, você consegue então trazer ela para dentro do seu projeto.